Gravação iniciada, presidente. Bom dia mais uma vez a todos. Estamos no dia 9 de março de 2021, sessão da segunda turma, a segunda Câmara, segundo regulamento do CARP, e com a sessão da manhã, né? Segundo período da manhã, tivemos um breve intervalo, e agora vamos prosseguir. O próximo processo é do item 11, tema ITE e imposto da pessoa física, é a natureza. Leonardo, com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente. É o item 11, com o recorrente Benjamin, interessado em fazer nacional. Presidente, é um recurso de ofício e ele não superou o limite de alçada. Eu peço licença para a gente ir direto à admissibilidade do recurso na página 4 da minha minuta que está na pasta. Admissibilidade do recurso de ofício. O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado parcialmente a autuação. Exonerou-se 789 mil, arredondados, de principal, e a multa de ofício correlata de 75%, no valor de 592 mil, arredondados. Aí você vai ter um total aí de 1.382.000. Estou arredondando esses valores, tá? Então, o limite de alçada é 2.500.000, estamos com 1.400.000, já bem arredondados. Então, portanto, eu não estou conhecendo do recurso de ofício, e é o meu voto. Ok. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho o relator, o total do crédito que está lançado foi de 1.700.000, então já está abaixo do limite, inclusive. Martim? Eu não vi o voto do Mário. Acompanha? Acompanha. Acompanho também. Sim, acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, então ficou não conhecer o recurso de ofício. O item 12 foi retirado de pauta, pedido do contribuinte. Então, vamos para o item 13, doutor Leonardo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos ao item 13. O 12 foi tirado de pauta. O item 13 eu estou com o contribuinte Valdir Antônio Azevedo, e é o recorrente, e o interessado é Fazenda Nacional. Trata-se de um recurso voluntário relativo à decisão da sexta turma da DRJ de São Paulo 2. É uma decisão de março de 2012, cujo acordo estou assim emendado, depósito bancário. A presunção legal de emissão de rendimentos autoriza o lançamento sempre que o titular da conta bancária não comprove a origem dos recursos creditados em suas contas. O lançamento foi sumariado nesses termos. Vou ler só os destaques. Conforme o termo de verificação fiscal, o procedimento teve origem na apuração da omissão de rendimentos creditados por depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Estamos com o ano do calendário 2002, 2003, 2004, 2005. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado nesses termos. Em resumo, o contribuinte solicita análise da documentação de folhas, requerendo a concessão da possibilidade de juntada de outros documentos, além daqueles já anexados, uma vez que o prazo era extremamente curto para sua defesa, por tratar-se de levantamento bancários de 4 anos. Informa ainda ter ficado 7 meses fora do estado de São Paulo, a trabalho, motivo pelo qual recebeu todas as notificações somente 12 dias antes da data de interposição da impugnação. A tese de defesa não foi acolhida, e no recurso voluntário se pede o cancelamento do lançamento, é o que importa relatar. O recurso é admitido, estou conhecendo. Quanto ao juízo de mérito, quanto à impugnação da origem dos recursos, eu passo a apreciar o capítulo de destaques. Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento, lavado com base no artigo 42.9.430, sustenta, inclusive, que comprova as origens, advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros e foram devolvidos. A questão aqui é que inexiste prova dessa devolução, inexiste prova dessas operações. Eu estou propondo a negativa estou negando provimento ao recurso, estou citando as súmulas CAF 26, 30 e 38, também como razões de decidir, e também estou externando as colocações da DRJ. Eu vou ler apenas alguns trechos que, para mim, são de clareza solar. É função do físico, entre outras, comprovar os créditos dos valores de contas de depósito ou de investimento, conforme foi feito as folhas tais, tem todas as folhas aí citadas. Analisar as respectivas declarações de rendimentos, foram analisadas conforme as folhas aí citadas, e intimar o beneficiário desses créditos, a apresentar documentações, informações e esclarecimentos
com vista à verificação da ocorrência da omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da 9430. Todavia, a comprovação da origem do recurso é obrigação do contribuinte, matéria consolidada aqui, inclusive. A documentação apresentada pelo contribuinte em anexo à peça impugnatória de folhas não comprova a existência de correlação inequívoca entre as datas e os valores ali constantes dos depósitos bancários objeto de tributação, nem tampouco o esclarecimento das operações e fatos e circunstâncias que ensejam esses créditos. Destaque, não há nos autos elementos comprovações capazes de elidir a tributação dos depósitos bancários. Também não se aplica a súmula CAF, não se aplica a súmula 182 do Instituto Tribunal Federal de Recursos, né? E dessa forma, né, provimento. No recurso voluntário, o recorrente sustenta que é assalariado, só mais um detalhe, que é assalariado juntamente com sua esposa e que tem rendimentos declarados. Alega outro sim que participou de vendas de veículos e que teve a origem identificada e que o comércio culminou em quebra. Aduz também que os recursos creditados em conta, aproximadamente 35% estimados, provém de empréstimo de terceiros, sendo os depósitos identificados pela fiscalização e instituições. A questão é que não há prova idônea dessas alegações. Sequer existe comprovador fidedigna de que as operações de empréstimo se efetivaram. Então, a míngua de qualquer prova, eu estou negando provimento. É como eu voto, presidente. Obrigado, Leonan. Alguém tem alguma dúvida? Um questionamento? O recurso não é bem genérico, né? Então, vou passar por Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Desculpa, acompanho. Também acompanho. Acompanho. Tá sem som, presidente. Obrigado. Agradeço ao Leonan, então. Ficou proclamado o resultado com negar provimento de recurso, por unanimidade, item 13. E a doutora Ludmila, item 14, tema imposto da pessoa física, está com a palavra a partir de agora. Obrigada, presidente. O número 14, vocês vão ver que tem um documento em Word, que é a minuta de voto, e no documento em PDF, eu fiz um demonstrativo de valores que vocês vão ver por causa da análise da súmula 61. Eu fiz para facilitar, porque acaba batendo muito próximo do valor de alçada, eu deixei esse PDF aí para que os colegas confiram e acompanhem. Trata-se de um recurso voluntário interposto por Ângela de Castro Cunha Facchini contra acórdão proferido pela DRJ de São Paulo, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, porquanto comprovada a origem de R$ 147.127 creditados em sua conta bancária e R$ 92.097 referente à receita de atividade rural no ano calendário de 2006. As folhas 12 e 13 consta ter sido devidamente intimada a apresentar extratos de movimentação das contas e de aplicação financeira, inclusive caderneta de poupança, mantida dentre esses bancos aí, além de comprovar, mediante apresentação de documentos idôneos, a origem dos recursos depositados creditados. Deferido o pedido de prorrogação de prazo, apresentado extratos bancários e documentação relativa à origem dos recursos apresentados. Ultimada a análise das provas, requerida a complementação dos documentos, que ensejou a formulação de um novo pleito de prorrogação de prazo, que desta vez transcorreu in audis. Informação lançada no TVF, a folha 314. Lavrado auto, perfazendo o crédito total de 500.888, em razão da omissão de rendimentos. Em sua impugnação, alegou preliminarmente que a fiscalização, com fundamento na inconstitucional Lei 105, teria obtido extratos bancários sem sua anuência ou prévia autorização do Poder Judiciário. Disse que, sob pena de afrontar o princípio da legalidade estrita, a mera presunção da renda não pode ensejar a exigência, com arrimo na boa-fé a do ser das autoridades fazendárias o ônus de comprovar ser o rendimento tributável, e no mérito, ela faz o cotejo da origem de todos os valores. Eu vou pedir licença para não ler essa parte, porque nós vamos apreciá-los no grau recursal. A peça impugnatória foram acostadas notas fiscais, comprovantes de depósito, transferência, extratos das contas bancárias, discriminativos referentes à compra de gados, contrato de parceria pecuniária, guias de trânsito,
parceria pecuária, né? Porque não está errado aqui. Guias de trânsito animal, autorizações para transferência eletrônica bancária, os documentos, as folhas 349 e 425. Sumarizo por relevante os motivos lançados pela instância ACOR para o acolhimento de parte das razões declinadas após a rejeição das preliminares arguídas. Então, o que eles conseguiram identificar, eu fiz aí a transcrição de cada um dos motivos que ensejaram, né, o acolhimento. Intimada do acórdão, foi apresentado em 26 de nove de 2014 um recurso voluntário, reiterando ipsis literis as teses declinadas em sede de impugnação. Nenhum documento novo apto a auxiliar para o deslinde da controvérsia foi apresentado, é este o relatório, por simplesmente replicar a peça impugnatória, sequer suprimidas insurgências acolhidas pela instância ACOR, sobre as quais falece interesse e recursão, o que ensejaria o não conhecimento, caberia à recorrente impugnar os fundamentos do acórdão recorrido e, por violação ao princípio da dialeticidade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento de toda a peça. Apesar disso, em atenção ao formalismo moderado que permeia o processo administrativo fiscal, bem como por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, cuja aplicação é neste âmbito subsidiária, conheço parcialmente o tempestivo recurso presente os demais pressupostos de admissibilidade. Então, a parte que não vai ser conhecida foi o que teve provimento pela DRJ. Quebra do sigilo bancário, acabamos de ver agora a questão da inconstitucionalidade, só sublinha aqui que este não seria nem caso de quebra de sigilo bancário, porque eles analisaram os extratos que ela mesma apresentou. Então, por esse motivo, eu estou rejeitando a preliminar. Fiz alguns esclarecimentos sobre a distribuição do ônus probatório, e aí estaria a nulidade da autuação. Então, por ser, da recorrente, o ônus de comprovar, súmula 26, eu também não estou acolhendo a tese suscitada, faço a análise do mérito e acabei agrupando as razões que ela apresenta no recurso voluntário e na impugnação em recurso voluntário, que é idêntico, e fui apreciando de forma conjunta. Argui a recorrente que parcela substancial dos montantes que lastrearam a autuação se revelam somente como movimentação entre contas bancárias de sua titularidade. Conforme determina o inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430, para efeito de determinação da receita omitida, não serão contabilizados os créditos decorrentes das transferências das próprias contas, Compulsados os autos, é possível verificar, ter comprovado a entrada e saída de mesma titularidade dos seguintes numerários. E aí, R$60 mil, fiz a correspondência entre os extratos das duas contas e esses valores que estão elencados aí são idênticos, a data de entrada, então fica comprovado para mim se tratar de mera transferência. Resumo ainda os motivos pelos quais os demais valores tidos oriundos pela mera transferência entre contas não podem ser acolhidos. Alguns eu não acolhi. Por quê? O primeiro deles, o comprovante de R$10 mil em 25/1 de 2006 refere-se a depósito em dinheiro ou cheque, o que não bateria com o que estava, com essa saída dessa conta. O extrato bancário de 2/6, anexado às folhas 365, comprova a realização de depósitos de 1.100, 3.000, 4.900, sem essa indicação da origem, o que afastaria também a alegação. Pelo mesmo motivo, ou seja, não sei a origem, inabe o extrato juntado às folhas 367, atestando uma transferência de R$7 mil e de R$8 mil. E, por fim, os comprovantes de depósito de R$1.200 e R$10.800 e R$20 mil apenas comprovam que foram feitos pela recorrente, sem a indicação de onde teria saído esse numerário. Acho que ela foi na boca do caixa, fez um depósito em cheque, um depósito em dinheiro, então eu não consigo precisar essa origem. Por essa razão, eu estou acolhendo parcialmente a alegação. Há ainda uma segunda justificativa apresentada, que seriam os depósitos oriundos de devolução de empréstimos.
A recorrente alega que as quantias de R$ 104 mil, transferidas em 6/7, R$ 60 mil, transferida em 31/8, R$ 60 mil, transferida em 11/9, e R$ 50 mil, transferida também em 11/9, referem-se à devolução de empréstimos por seu irmão, Fernando de Castro Cunha. Os documentos particulares acostados às folhas 413, 416, 417, supostamente remetidos ao Banco Safra para autorizar a transferência do saldo, são inaptos a comprovar o alegado. São cartas do irmão dela para o Banco Safra pedindo que seja concretizada essa transferência. O único documento de fato expedido pela instituição bancária está às folhas 415 e trata-se de um pagamento a fornecedor no qual figura a recorrente nesta qualidade. E não existe nos autos quaisquer comprovantes da saída dos valores que, de acordo com a sua narrativa, lhe teriam sido restituídos, tampouco eventual acordo celebrado. A questão do acordo você poderia ter até mitigado por se tratar de parentes, mas não tem nenhuma correspondência entre essas saídas, esses empréstimos que ela diz ter feito. Rejeito com base nessas razões a tese. Do depósito oriundo de reembolso de custas. Ela narra ainda que a quantia de R$ 80 mil depositada em junho de 2006 refere-se ao valor pago pelo seu sogro para o pagamento das custas e do ITCD exigido no inventário de Pedro Carlos. A cópia de cheque no valor de R$ 80 mil anexada às folhas 408 apenas comprova a gênese do crédito sem explicar o porquê de sua realização. A míngua das provas aptas a corroborar o alegado, eu também deixo de acolher o pedido. Do depósito oriundo de empréstimo pessoal. Ao seu sentir, a quantia de R$ 46.797,24, creditada em 14/7, refere-se a um cheque descontado por ela e que trata-se, então, de um empréstimo pessoal junto ao banco. No entanto, não apresentou qualquer documento que comprovasse a operação. Então, ausente a prova do alegado, eu também não estou acolhendo. Dos depósitos oriundos da venda de cabeças de gado. Segundo a recorrente, os depósitos de 42.504, datado de 10/4, 32.554, de 11/5, foram efetuados por Otávio Fontoura Ribeiro, recebidos na qualidade de inventariante e viúva meieira do beneficiário, que era o Pedro Carlos. Para a comprovação do depósito de 32 mil, diz que refere-se, né, a 72 cabeças de gado, a recorrente junta discriminativo elaborado por Maximínio Madonato, uma nota fiscal de entrada emitida pela Atlas Indústrias, só que aqui já tem uma discrepância, que a nota se refere a 96 cabeças de gado, num valor superior ao que está a esse depósito. O depósito era de 32 e essa é de 43. Notas fiscais do produtor, que é o Otávio, tendo como destinatária a Atlas, indicando a venda de 72 cabeças de gado, que é até um valor, até um número de cabeça igual ao que ela afirma, só que o valor é diferente, o valor aqui já é 38.188. Apenas o discriminativo elaborado por Maximino Maldonado, que é documento particular, informa o valor cujo depósito se pretende comprovar. Os demais documentos trazem valores discrepantes, além de não fazerem prova de ter sido o montante tributado, isento, não tributável ou de tributação exclusiva. Em verdade, do contrato de parceria pecuniária firmado entre o espólio e o Otávio, nota-se haver uma previsão de pecuária, eu coloquei pecuniária 2 vezes, nota-se haver previsão de percentuais de rateio quanto aos ganhos obtidos na venda de gado, o que obsta a identificação de qual seria o quinhão devido para cada um dos herdeiros. Não tem como saber qual seria o valor a ela correspondente. As mesmas inconsistências ocorrem quanto ao depósito de 32 mil e, para tanto, eu indiquei essas discrepâncias podem ser vistas nas folhas 382, 383 e 389 a 396. Eu estou rejeitando, por esses motivos, a alegação. Do depósito oriundo, aí ela fala que tem
conserto de ponte e uns valores que foram pagos a maior pela companhia elétrica. Recorrente alega que os depósitos de 1.523 realizados em 3/5 tratam-se de reembolsos feitos por Alfredo Almedinha, Agropecuária Gramado, e Roque Facchini Filho, referente ao conserto de uma ponte na Fazenda Bahia Grande. Não há comprovação da realização de serviço, tampouco da existência de reembolso, tendo sido apenas juntado o comprovante de depósito em que o favorecido é a própria recorrente depositante. De igual forma, sem apresentação de qualquer documento, limita-se a alegar que a quantia de 1.609, creditada em 21/8, corresponderia a um reembolso de uma conta de telefone. Por esses motivos, eu estou rejeitando a alegação. Da conclusão. À guisa de conclusão, elenco quais os depósitos devem ser decotados da base de cálculo, eis que comprovada a origem, além de corresponderem à mera transferência bancária entre contas de titularidade da própria recorrente. Aí eu listei de novo aqueles depósitos que eu vi serem comprovados naquele primeiro item que nós analisamos, só que, após a exclusão dos valores supra, noto que o somatório dos depósitos remanescentes, inferiores a R$ 12.000, perfaz 78.789, isto é, aquém do limite do disposto do inciso 3, parágrafo 3º, artigo 42, como bem elucidado a súmula CARF. Promova a exclusão dos depósitos abaixo especificados, vide demonstrativa às folhas 19 e 20. Merecem, por essa razão, ser decotados da base de cálculo e listei os depósitos. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às teses não acolhidas pela DRJ, e na parte conhecida, determina a exclusão dos depósitos elencados na conclusão deste voto, item 3. O Leonardo tem uma pergunta. Leonardo? Após o conhecimento parcial, não seria provimento total, não? Porque você está dando provimento parcial para acolher aqueles primeiros, mas depois você aplica a súmula CAF lá dos 12.000, 80.000, e aí você está dando tudo. É o que eu estou entendendo. Não, tem valor maior, ainda ficam alguns. Olha no item 2.5, os depósitos da cabeça de gado lá, é tudo alto, tudo mais de 30.000. Olha a tabelinha que eu fiz anexo. Você está excluindo de 12, entre 12 e 80. Oi? E você excluiu de 12 e 80, você ainda tem maiores? São muito diferentes os valores? É aquela tese que Martin falou uma vez? O que a gente tinha discutido da outra vez, que até deu uma confusão, que eu estava interpretando de outra forma, é que os depósitos abaixo de 12, eles não podem somar 80. Sim. Isso, restam os que subsistem ainda. Então, aí os... É porque assim, entre depósito abaixo de 12 até 80, mas desde que os outros que vão remanescer não passem de 80. Exceto se tiver valores assim de 1 milhão, que não é o caso aqui. Eu acho que tem depósito aí de 20, 30 mil, tem depósito... Não está dentro de um contexto onde você tem vários pequenos e fique só os enormes. Eu acho que essa é a tese. Então, a discussão que a gente teve até eu estava com esse mesmo entendimento que você. Só que... Não, gente, a questão é simples, é só pegar os que são pequenos, abaixo daquele valor de 12.000, se são abaixo, os outros têm tratamento diferente, os acima têm tratamento diferente, eles permanecem, eles têm que ser comprovados, é simples assim. A exclusão é só para aqueles abaixo de 12.000 só. Eu não entendi, Leonor, o que você quis dizer, como é que você está entendendo que é a súmula? São cumulativos os requisitos, eles têm que ser abaixo de 12 e que somem 80. Não é isso que ele tá, a dúvida dele não é essa não, a dúvida dele era igual à minha. Se existe algum que é maior, que faz com que extrapole os 80, eu não poderia tirar os pequenos. Não, mas a análise é separada, assim. Tentando Se explicar... Se você tem, por exemplo, um de 13.000, num determinado mês de janeiro, só exemplo, eu não estou olhando aqui o processo,
você tem um 13 mil no processo, solto, um de 13 mil. E você tem vários que dão 11.900. Você vai tirar esses de 11.900? Sim. Sim. E o de 13 você mantém. Assim, no caso, esses 13 mil tu não conta agora. Vê todos, tipo assim, abre um Excel, digamos, e põe tudo que for abaixo de 12 mil, daquele no calendário. Aí só vai aparecer, digamos, 10 depósitos de 11.900, certo? Então isso vai dar 119 mil. Só teve, deu 119 mil naquele no calendário? Sim, é superior, esses são os depósitos inferiores a 12 mil. Deu acima de 80? Deu, então não exclui nenhum. Tu pega, digamos que tenha sido só Mas tá passando de 80 aí. 5 depósitos de 11 mil, tá? E alguns de 13. Esquece o de acima de 12, pega só os abaixo de 12. 5 depósitos de 11 mil dá 55 mil. Isso é abaixo de 80? É. Então, tu vai excluir esses 5 depósitos de 11 mil, e aí depois tu vai analisar o resto do processo, que é o quê? O que sobrou, que é o quê? Os depósitos acima de 12. Tu divide primeiro que é abaixo de 12 e acima de 12. Acima de 12 não tem que dar 80. Não tem a ver Isso, com acima de 12 você já exclui de cara. Os abaixo de 12 você vai para o outro requisito, que é até 80 mil. Tranquilo. Podemos em frente? Você tá com tudo ainda? Isso aí, depois qualquer coisa dá uma recapitulada com calma, tá, Leonardo? Mas ser bem tranquilo, assim, não tá... Sempre se entendeu, assim, CAF, fiscalização da RJ, isso é bem tranquilo. De resto, mais alguma questão? Está bem analisado, da minha parte, né? Não tem nenhuma dúvida. Passar a votação, então, Mário. Obrigado, presidente. Cumprimento a relatora aí pelo trabalho, né, pesado, e acompanho justamente pelo fato de estar muito bem fundamentado e analisado. Também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, só perguntar uma coisa para a relatora, então você está conhecendo parcialmente, exceto quanto ao quê? Só para ajustar a redação. Quanto às teses acolhidas pela DRJ. Já acolhidas pelo DRJ, né? Isso. E na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento naqueles termos. Ok. Então, vou passar agora o 14, tá? Ficou esse resultado para unidade de votos. E vamos passar ao 16, que foi votado na primeira parte da manhã de hoje, na outra gravação está disponível. Então, ao 16, Jean-Baptiste Biasi. Com a palavra, então, a relatora, Ludmila. O presidente, posso só pedir um esclarecimento rapidinho, só para ver o entendimento da turma? Quando tem alegação de constitucionalidade, vocês conhecem e aplicam a súmula CARF, né? Não é caso de não conhecer, não, né? Na verdade, assim, na prática dá na mesma, mas é porque tem turma que não conhece. Na verdade, a gente, assim, meu papel aqui é evitar polemizar com coisas que não são muito produtivas. É porque eu já participei da sua. Já encaminhou, já colocou no corpo lá do... Em tese, tecnicamente, me parece mais correto não conhecer, tá? Mas o relator colocou no meio do voto, assim, e tal, só para não haver abrir uma parte, assim, um capítulo à parte ali na abordagem de conhecimento. Se ele quiser colocar essa matéria, isso aqui a gente nem vai apreciar porque é matéria constitucional, e não colocar isso no conhecimento, também tudo bem, sabe? Mas uma praticabilidade, né, no exercício da função de julgador também, se a gente ficar polemizando cada coisa, tá? Mas assim, acho que dá para abordar das duas maneiras, até porque você vê, né, os acordos do CAF tem gente que coloca dos dois jeitos, eu acho que... porque como eu participo de várias turmas, assim, né, aí tem que ser essa... Aqui a gente nem uniformizou muito, não, tipo assim, de uma maneira geral, eu acho mais recomendável como colocar não conhecer, mas assim, também deixo bem à vontade de relator, assim, às vezes para fins práticos é mais fácil fazer realmente. Já tem um modelo pronto lá de apreciar, acho que não vejo problema nenhum não, tá bom? Obrigado, Thiago. Vamos passar aqui para o item 16 então, Ludmila. Obrigada, presidente. Esse processo, ele é um retorno de diligência, a composição do colegiado era um pouco diferente do que tem-se agora. A questão é extremamente simples. O que aconteceu, eu vou pedir para resumir,
o que aconteceu foi o seguinte: havia um pedido de cassação da decisão da DRJ, porque com base em documentos que não estavam nos autos, que era a comprovação de, acho que eram despesas, deixa eu só confirmar aqui, com algumas deduções, algumas despesas, né, que tinham sido glosadas, a DRJ acabou mantendo a autuação. O recorrente entrou com esse recurso voluntário, pedindo, na verdade, que essa decisão fosse cassada, porque os extratos bancários, os documentos que a DRJ tinha usado para escorar a negativa de provimento não estavam nos autos. Acabou-se optando, por maioria dos votos, a converter o julgamento em diligência para que a origem carreasse aos autos essa documentação. E aí eu peço licença para já começar a leitura do voto, que o que aconteceu foi exatamente, né, isso, apresentar os extratos bancários que foram entregues à autoridade fiscalizadora. Eu estou lendo o final da página 5. A autoridade fiscalizadora, em resposta, ela esclarece o seguinte: atendimento à resolução desta turma, vem informar o seguinte: os documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento ao termo de intimação, referentes ao exercício de 2007 e objeto do lançamento, era ora contestado, não mais se encontram arquivados nesta delegacia, tendo sido descartados. Em virtude disso, foi enviado ao contribuinte uma intimação, determinando a apresentação desses extratos. Só que esse prazo expirou sem que o contribuinte se manifestasse. É esse o relatório. Conheço do recurso, do tempestivo recurso, presente os demais pressupostos de admissibilidade, conforme já narrado, por maioria de votos, determinada a conversão do julgamento em diligência, tendo esta hora relatora sido designada para a confecção do voto divergente. Naquela oportunidade, asseverei que, abre aspas, além de nenhuma consideração que demonstre uma análise mais acurada dos extratos bancários carreados ter sido tecidas, tais documentos não foram acostados aos autos. Ao sentir da instância ACO, a comprovação do efetivo desembolso, é porque é tudo despesa médica, né? Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam suficientes e hábeis para comprovar os pagamentos. Documentos de natureza particular, estou lendo só o destacado, por si só, não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento, mormente quando ele não constitui prova da transferência. Para comprovação, teria que ter os cheques, comprovantes dos prestadores, comprovantes de transferências eletrônicas. E, resumindo, no presente, o contribuinte não carregou aos autos, junto com sua impugnação, qualquer nova documentação que comprovasse a efetiva movimentação financeira comprobatória dos pagamentos aos diversos profissionais relacionados. Com o retorno infrutífero da diligência, e apesar de no recurso voluntário, e aí esse que foi o problema que eu encontrei, e apesar de no recurso voluntário haver apenas pedido de decretação da nulidade da decisão recorrida, hei por bem analisar o mérito da demanda a partir dos documentos acostados nos autos. Isso porque, e aí com arrimo num precedente do STJ, a atividade jurisdicional não está distrita aos limites do pedido e da causa de pedir, cabendo ao juiz aplicar o direito à espécie sem sujeição aos fundamentos jurídicos deduzidos em inicial por força dos princípios. Não há, portanto, que, seria esse meu primeiro encaminhamento, de se cogitar um julgamento extra petita quando, abre aspas, a decisão interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes, pois o pedido é o que pretende com a instauração da demanda e se extrai da sua interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Isso também é uma lição colhida de um outro precedente do STJ. Ademais, colidiria com o princípio da eficiência, norteador da atividade administrativa, cassar a decisão recorrida para determinar a análise da documentação que não for apreciada quando da prolotação do acórdão, pelo fato de sequer constar nos autos, como reconhece a DRF em resposta à diligência.
Como bem lançado pelo conselheiro Marcelo de Souza Sáteles, a decisão de piso foi proferida com preterição do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista que o extrato bancário do recorrente não consta nos autos em análise, sendo prova essencial do próprio julgado estabelecido pela DRJ. Isso está no voto vencido dele, as folhas 134. Na descrição dos fatos do enquadramento legal, consta que houve a glosa de R$ 72.390, indevidamente deduzida a título de despesa médica por falta de comprovação, tendo em vista que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas em questão, como também não houve qualquer comprovação de que os serviços foram prestados, fecha aspas. E do relatório da decisão recorrida, colhe-se que, abre aspas, em atendimento ao referido termo, o contribuinte apresentou a cópia dos extratos bancários de suas movimentações em todo o exercício de 2006, fecha aspas. O que dá a entender, né, que ela teria analisado. Cabe às autoridades fazendárias a demonstração da ocorrência do fato gerador de infração, ao passo que sobre os ombros do recorrente recai o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos. Dos depósitos, não, né, dos pagamentos, né? Não há dúvida que diligentemente apresentou o recorrente toda a documentação que lhe fora requerida, tendo a unidade de origem inadvertidamente a descartada. A presunção de validade do ato administrativo não exime seja feita a prova do fundamento e da legitimidade da pretensão fazendária. Ademais, né, é noção elementar da teoria da prova a afirmação de que, a princípio, o ônus compete a que alegue. Fiz algumas transcrições que tratam, né, dessa temática do livro do professor Hugo de Brito. O decreto 9 é a linha determinar que, abre aspas, a exigência do crédito tributário e a aplicação da penalidade isolada serão formalizados em auto de infração ou notificação, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos, demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. O inadvertido descarte da documentação apresentada pela parte que é o recorrente, que era essencial à subsistência da autuação, faz com que deva ser afastada. A meu aviso, manter a autuação ora em spec seria conferir-lhe presunção absoluta de veracidade, sendo que goza de presunção somente relativa. Então, ante o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer a dedução dos 72 mil relativo ao pagamento das despesas médicas. Mas eu confesso que há um arrependimento da conversão da diligência, principalmente em atenção aí ao que eu ressaltei do pedido que foi formulado no recurso voluntário. Tá, o Marcelo, inicialmente, ele votava para quê? Para anular a decisão do DJ? Que foi o que era pedido. O recurso, ele não tem, e é por isso que eu fiz essa justificativa de que eu não estaria apreciando extra petita, porque a partir do momento que a gente tentou entrar no mérito naquela oportunidade, sendo que não havia ali nenhuma devolução da matéria do mérito, ele só se insurge contra a fundamentação da decisão da DRJ, o pedido dele é de cassar a decisão da DRJ. Mas, por nulidade, né? Por nulidade. Ele por nulidade. Ele não adentra ao mérito. Não, porque não tinham os depósitos. Ele fala, olha, ela fez com base, ela não analisou as provas que eu acostei, essas provas não estão aqui, essa decisão não fez o cotejo dos documentos que foram apresentados a partir da fiscalização. Tá, eu estou com uma questão, Ludmila, por que você não deu um encaminhamento de anular a decisão da RJ dessa vez? Eu não dei. Porque naquela época, tudo bem, tinha questão, uma questão era achar que precisa de diligência ou não, tudo bem, você achou que precisava, tá. Aí começa tudo de novo, né? Então, por favor, por quê? Eu tentei justificar isso no voto, explicando que eu achava isso ineficiente, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos cassar uma decisão. Por que ele pediu para cassar a decisão? Porque a DRJ não apreciou os documentos, que devia ter apreciado. Só que esses documentos, eles não existem. Então, eu vou cassar uma decisão, sabendo que a DRJ não tem nem como analisar, porque a gente já pediu uma diligência e já sabe que não tem esses documentos. Eu não estou inflexível quanto a isso. Não, sim, não, mas diga assim, a DRJ, ela simplesmente, ela não vai, não é que ela vai apreciar documentos que não existem, ela vai pegar e dizer que
vai ser obrigada a julgar com base nas provas que existem nos autos. Simplesmente isso. Você anularia desse não me oponho, mas eu achei... Me parece que está suprimindo uma instância aí e dando provimento direto para o contribuinte. Não, agora a DRJ, bom, tendo em vista, a gente tentou pegar esses documentos, agora a fiscalização diz que não tem esses documentos. Não guardou, bom, aí... Então, assim, então faça uma nova, porque a adesão proferida foi o processamento de defesa mesmo, que não tinha documentação nos autos, né? Então, acho que profira uma nova decisão. A gente bota a decisão no Marcelo, tá? Mas, assim, também é uma situação especial, entendeu? A gente não parece. Sim, sabe o que me pegou? O meu encaminhamento, primeiro, ia ser isso. E depois eu fiquei pensando, nossa, a gente já perdeu esse tempo aqui, pedindo essa diligência, e agora eu vou... aquela... pode ser que eu tenha... Isso, para mim, é uma questão especial, sabe? Ludmila, qual que é o fundamento da decisão da DRJ? Estou tentando abrir aqui, para negar... Para negar provimento, ele fala, olha, ele não trouxe nenhum documento na impugnação e os documentos apresentados não fazem prova, só que esses documentos não estão nos autos. E aí ele entra com essa preliminar de cerceamento de defesa, olha, você está mantendo uma autuação simplesmente com base no que a fiscalização falou, porque você não olhou meus documentos. Tá, e aí você baixou em diligência, vocês baixaram em diligência para solicitar esses documentos ao contribuinte e ele não apresentou. Não, ao contribuinte não. No relatório consta que ele entregou. No relatório ele entregou extratos, não sei o quê. Então, junta esses documentos que nós pedimos para a origem juntar. Isso não foi um ônus dado ao contribuinte. Entendi, mas aí a origem não juntou? Não tem, descartou. Aí é outra história. Disse que os documentos já tinham sido descartados, não tinha como juntar. Aí não tem como, né? Só, por favor. Como que vai voltar, então, para a DRJ e ela vai analisar novamente os documentos? Ela vai falar assim, descartamos os documentos e por causa disso a gente vai negar provimento? Não teria como, né? E é por isso que eu tenho... Exatamente, por isso. Aí você tem que dar provimento. Também a fiscalização tem um ônus também, como que ela descarta os documentos apresentados. A DRJ não descarta nada. Quem fica em posse dos documentos do procedimento fiscal que atualmente não esteja na fiscalização, tá? Unidade de origem. Então, não, tudo bem, mas alguém tem que ter essa documentação se ela foi apresentada. É simplesmente descartar. O contribuinte tem um ônus de manutenção da sua documentação probatória, mas ele apresenta para a fiscalização. A fiscalização simplesmente fala que não tem? Sim. Isso é uma outra questão. Vamos chegar lá. A Sônia, por favor, já pediu, já tem tempo. Sônia e depois o Mário. Tá bom. Ludmila, eu fiquei preocupada com a fundamentação e eu entendi a situação. Eu também acho que é ineficiente cancelar o acórdão e devolver para a instância de origem. Eu acho que a gente precisa resolver a situação. Sempre que possível resolver a situação, até porque vai voltar para lá, não vai resolver e vai voltar para cá depois de 10 anos. Fico só pensando se talvez a fundamentação não pudesse ser outra, no sentido de que inexiste elementos comprobatórios da fundamentação da autuação. Se a autuação foi fundamentada, foi lastreada, na falta com base naqueles documentos. O acórdão manteve com base em documentos. Esses documentos não estão nos autos, não existe prova do... Né? Eu fico pensando como a gente... Eu tentei colocar... Isso, desculpa, Sônia, te interrompi, pode falar. Não, pode falar. Isso eu tentei colocar nesse penúltimo parágrafo. Quando aqui, se não tem o documento, é como se essa autuação ela tivesse uma presunção absoluta, porque ela não tem amparo. E aí eu citei o artigo 9º do decreto 70235, justamente para trilhar, talvez não tenha sido suficientemente clara, mas justamente para trilhar esse caminho aí que você está colocando, de olha, eu não tenho prova do ocorrido aqui, porque os documentos que estão aqui nesses autos não sustentam essa autuação. Foi esse... Eu acho que talvez, porque
Eu não me sinto confortável com essa fundamentação que você trouxe do STJ, porque eu acho que são situações bastante diferentes. Mas eu me sinto muito confortável com uma situação como essa, na medida em que não existe fundamentação para o ato da constituição do crédito tributário, que está aí para a decisão de primeira instância que está fundamentada nesses documentos. O que eu trouxe do STJ foi uma tentativa de justificar eu não estar julgando o extra petita. Por quê? Há um pedido de cassação. Eu estou adstrita ao pedido de cassação. Então, eu entendo que a gente não devia, e aqui meu total arrependimento de ter pedido essa diligência. Porque essa diligência não deveria ter sido requisitada até em atenção aos próprios limites que foram devolvidos aqui. Ele não entrou no mérito. A gente devia ter devolvido isso para a DRJ se a gente entendesse que, de fato, houve o cerceamento de defesa. Então, para explicar que eu não estava atuando extra petita, que eu trouxe esse balizamento para mostrar, olha, eu posso analisar a pretensão do pedido de uma maneira mais ampla, eu não estou ali adstrita para eu posso, a partir, né, de compreender a lógica do pedido que está sendo formulado, talvez dar algo diverso daquilo ali, dentro de uma interpretação mais ampla. Talvez até você pudesse também se colocar no fato de que, como administração tributária que nós somos, nós podemos anular a qualquer tempo os nossos atos. Então, se você entender que o lançamento não está fundamentado em documentação no processo, você pode anular o ato. Aí tem julgado do STF, né? Não sei, estou aqui pensando. É uma questão mais, na área mais complicada, né? Porque a gente não está, a gente reforma, né? Assim, essa atuação nossa dá para anular de ofício, assim, sei lá, bom, enfim. Mas a gente pode conhecer e a gente pode, a qualquer momento, como administração tributária, anular os nossos atos. Então, assim, fico pensando em situações que a gente possa utilizar para resolver esse problema. Mas vamos ouvir o Mário, que o Mário está aí. Obrigado. Já antecipo que eu vou entrar com, pelo menos em vista de mesa desse processo, eu acho que nós estamos baseados em uma diligência que foi proposta lá atrás, que foi contrária ao voto do relator, e também teve um voto contra também do presidente da época, que é o atual presidente também. Eu acho que as premissas aí não foram bem colocadas, tanto lá na diligência como nesse momento. Por isso que eu vou pedir vista de mesa e pedir aos colegas que façam uma leitura no processo. A impugnação no item 1.3, o que ela está dizendo aqui, a empresa? Não criticando, viu? No entanto, como referidos pagamentos foram, em sua maioria, realizados em dinheiro, quer dizer, ele está dizendo que pagou em dinheiro. O impugnante apresentou seus extratos bancários, não para comprovar pagamento. Ele fala, como pode demonstrar a existência de laço financeiro suficiente para fazer face a referidas despesas. Ou seja, os extratos bancários que ele trouxe aos autos não são para comprovar. Ele não apontou, olha, está em tal pagamento, está em tal dia. Ele falou, eu tenho dinheiro. Meus extratos estão demonstrando que eu tinha capacidade financeira para arcar com esses gastos. Ele não está dizendo em momento algum que ele está comprovando naquele extrato a efetiva pagamento, o saque correspondente àquele valor. Ele não diz isso na impugnação. Portanto, eu acho que a decisão de piso, eu não acho que deve ser anulada, porque ela enfrentou esses caras. Ela está dizendo claramente, ele não comprovou pagamentos. Ele não comprovou efetivo pagamento. O fato dele jogar um tanto de extrato no processo não quer dizer nada em termos de comprovação de efetivo desembolso. Tá? E isso ela está dizendo várias vezes aqui. Eu vou pegar na conclusão, o que se pede, né? Olha a conclusão lá, o antepenúltimo parágrafo. No que tange a alegação de pagamento em espécie, embora tal provimento seja juridicamente possível, fato é que, ao optar por tal forma em lugar de outros, teoricamente de mais fácil comprovação, como cheques bancários, assumiu o impugnante o ônus de ter que provar, sem deixar mais a dúvidas, a efetividade dos desembolsos das quantias para fim de pagamento, não restando demonstrado o vínculo entre despejos financeiros e recebimento, considera não comprovado. Eu acho que foi enfrentado, não tem que colocar da forma que o contribuinte acha que tinha que ser colocado.
Né? Mas, e antes também, durante o voto, ele também volta a enfrentar isso. Sabe? Então, o fato de o extrato bancário aqui em nada contribuiria para a gente. Nós nos debruçaríamos desse extrato, lá aqui, ó, ele ganhou 100 mil no ano, gastou 60 ou gastou 30, então ele tinha disponibilidade financeira. Não é esse o viés da fiscalização e nem no próprio julgamento. Ele quem deveria apontar, e ele simplesmente fala, olha, estou anexando meus extratos bancários para comprovar suporte financeiro. Ele não está apontando na impugnação, e eu acho que nós temos que basear na impugnação para ver o voto da DRJ. Na impugnação, ele não aponta nenhum elemento se apontando, tal dia eu paguei tanto, saquei o dinheiro correspondente. Ou o cheque, aqui está claro que não colocou também. Então, eu acho que é uma leitura mais aprofundada da impugnação e do julgamento de piso deixa claro que não há nulidade nessa votação da DRJ e que nós temos total capacidade de votar aqui, porque não há elementos que comprovam. Simplesmente extrato bancário colocado no processo, sem lastro efetivo, não é elemento. Tá, ok. Eu pediria... Vai ser dada a vista de mesa, só passar a palavra rapidamente para a Sara, tá? Não, eu ia colocar exatamente o que o Mário falou, que quando você lê o relatório da impugnação, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento. Em atendimento, ele apresentou cópias de extratos de sua movimentação em todo exercício, visando comprovar que possui lastro, né? Possui lastro para efetuar os pagamentos, mas ele fala que pagou tudo em dinheiro e costuma pagar tudo em dinheiro. Estava até no relatório. Eu tinha, só reforçando o que o Mário falou. Sim, obrigado, Sara. Vamos fazer o seguinte, então, até para não nos perdermos, vamos, vista de mesa para o Mário, vista coletiva de mesa, tá? Só concluindo aqui, desculpa. No voto ele fala, no presente, o contribuinte não carregou os autos, junto com a sua impugnação, qualquer nova documentação que comprovasse a efetiva movimentação financeira comprobatória dos pagamentos ou diversos personagens relacionados. Então está muito claro aí para mim, foi enfrentado sim, não há nulidade nesse julgamento. Isso está num parágrafo aí na página 9 aqui da decisão de piso. Então, o carregou junto com o consumidor qualquer nova documentação que comprovar a efetiva movimentação financeira. Ele não precisa falar, não carregou, ele não trouxe os extratos bancários. Na verdade, ele não trouxe documentos, entre eles o próprio extrato que já tinha sido apresentado lá na origem. Lá na okay. Desculpa, gente. Eu concordo com a Sara olhando agora os documentos, viu? Não tinha visto. Ok. Vamos todos orar, então. Vista de mesa coletiva, então, item 16, item 17, repasso de novo a palavra para a Ludmila, por favor. Obrigada, presidente. Abrindo aqui, eu acho que é a minha última participação, né, da manhã. Ah, não, meu Deus, tem 18. Tem mais dois, amanhã ainda está... tem mais um. Esse é um recurso voluntário do recorrente Luiz Bonacim Filho contra um acórdão da DRJ de Curitiba, que rejeitou a impugnação apresentada para manter uma exigência de R$ 46.529,92 referente ao recolhimento de imposto de renda da pessoa física em razão de variação patrimonial a descoberto no ano calendário de 2004. Em 14 de 2 de 2007, fora requisitada a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, de saldos bancários, existência de disponibilidade em dinheiro, conforme o item 8 da Declaração de Bens apresentadas junto à DAA de 2004. O ora recorrente limitou-se a esclarecer estarem reproduzidos nas declarações um saldo de, respectivamente, 452.720, 308.000, e que existe de forma equacionada absoluta compatibilidade entre o que eu oferi de rendimentos e o que eu gastei pessoalmente e os montantes das variações em meus ativos e em meus compromissos, minhas dívidas e outros. Expedido um termo de reintimação, ofertada idêntica resposta, ressaltando a requisição de expedição em caráter de urgência de extratos bancários. Em resposta aditiva, ele anexou aos autos ainda informes de rendimentos financeiros, extratos para simples conferências de conta no Bradesco e no Citibank, além de ter afirmado que, abre aspas, a diferença entre valores retratados nos saldos bancários dessas datas e os indicados em minhas declarações
correspondem às importâncias em espécie que efetivamente possuía. Cientificado do encerramento da ação fiscal, requerida a apresentação de extratos bancários mensais com saldos no início e no final de cada mês das contas correntes, de poupança, aplicações financeiras em seu nome, no período de 1 de 2004 a 12 de 2005. Após afirmar não mais possuir documentos, fez a requisição aos bancos em que mantinha a conta, acostando-os às folhas 386 e 398. As folhas 300 e 400 foi lavrado um termo de intimação, intimando o recorrente para se manifestar sobre os valores apurados no fluxo de caixa mensal elaborado pela fiscalização, no qual se constatou falta de recursos no mês 12 de 2004 de R$ 73.735, e ele, em resposta, disse que a auditora desconsiderou um saldo de R$ 451.061 que ele tinha comprovado deter em sua declaração de 2003, ano esse que já teria sido prescrito. Cientificado da lavratura do auto, interposta a peça impugnatória, suscitando, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que apurada a variação patrimonial a descoberto apenas por ter sido desconsiderada uma disponibilidade financeira em espécie que ele diz ter no ano de 2003. Afirmou ainda que teve cerceamento de defesa, vez que o enquadramento legal assasso genérico não guarda correspondência com a exigência, e abuso de direito por parte da autoridade fiscalizadora, negligenciando o numerário em espécie existente em 31 de 12 de 2003. No mérito, afirmou que, abre aspas, o saldo existente em um ano deve ser obrigatoriamente levado ao seguinte, tendo agido conforme determina a legislação. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento ou redução da multa ante seu cariz confiscatório. Novamente acostada a documentação que foi apresentada à fiscalização. As folhas 462 e 707 foram anexadas os MPF extensivo a alguns bancos e a algumas empresas, ofício, Detran, e a DRJ, ao apreciar os documentos e a prova documental, acostada desde o início da fiscalização, prolatou o acórdão assim emendado, afastou a nulidade, chancelou a ocorrência do acréscimo patrimonial e também afastou a redução da multa por ter sido aplicado em consonância com o previsto na legislação. Intimado no acórdão, foi apresentado recurso voluntário, mantendo a linha argumentativa desenvolvida em sua peça impugnatória, acrescentando que estaria, abre aspas, prescrita a exigência. Anexou aos autos as declarações de ajuste anual dos anos de 2003 e 2004. Passados alguns dias, esses dias que passaram ainda foram dentro do prazo do recurso dele, acostou petição, reafirmando que o saldo em caixa, dinheiro, era compatível com a evolução patrimonial ocorrida no período entre 99 e 2005, e pediu a juntada de discriminativos elaborados para fins de comprovação da origem dos recursos declarados sobre a rubrica Caixas e Bancos para o ano calendário de 2004. É o relatório. Eu acabei diferindo, eu diferi a aferição dos preenchimentos de pressuposto de admissibilidade, porque antes ele não tinha suscitado a prescrição e só fez no recurso voluntário, mas por se tratar causa distintiva de matéria de ordem pública, o conhecimento poderia ter sido feito até mesmo de ofício, então eu estou conhecendo do recurso presentes, do tempestivo de recurso presente os demais pressupostos de admissibilidade, e também aceitei a declaração de ajuste que ele fez por estar, dentro da mesma linha argumentativa, deveria juntar. Da decadência, aduz o recorrente que estaria prescrito, em que pese afirmar ter ocorrido a prescrição, certo ter sido o termo utilizado de forma técnica, eis que se quer iniciar o termo acordo do laço prescricional quinquenal, por não estar definitivamente constituída a exigência, o fato gerador do imposto incomplexivo. Então, mesmo que a gente aplique a regra do parágrafo 450, não está decaído, rejeitei a preliminar.
carência de competência e dos abusos perpetrados pela autoridade fiscal. Muito, como eu acho que vocês puderam ver, se confunde muito com a questão do mérito da demanda. Mas como ele chamou de preliminar, eu acabei apreciando. Ela fala que, ele colaciona várias lições doutrinárias sobre extrapolação de poderes para afirmar que a auditora não possui autorização e ou competência para alterar os saldos do período base, seja porque já tinha sido auditado e finalizado, seja porque seu MPF não lhe otorgou tal competência. Conforme relatado, emitido um termo de ciência de continuação de procedimento fiscal, que foi cientificado o encerramento da ação fiscal referente ao ano de 2003 e a continuidade para 2004 e 2005. Meses mais tarde, comunicado quem seria a auditora responsável. A modificação foi feita em observância ao disposto no parágrafo 1º, artigo 20 da portaria da RFB, por ela ter competência para constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 2º, do decreto 6.441, e por também não vislumbrar qualquer mácula, por ter atuado dentro dos limites a ela conferidos pelo mandado de procedimento fiscal, eu também não acolho a preliminar. Com relação ao cerceamento de defesa, ele fala que não teria sido observados os requisitos estabelecidos no artigo 9º do decreto 70235, nem do 142 do CTN, e fiz a transcrição do que ele alega, mas em suma é isso, e em que pese afirmar ser a questão discutida de natureza preliminar, resta evidentemente confundir-se com o mérito da demanda, porque no final das contas ele está questionando essa existência desse saldo de dinheiro, e analisando o auto de infração, não vi qualquer mácula, acabei deixando de acolher a preliminar para passar à análise do mérito. Com relação ao acréscimo patrimonial, o que ele fala é o seguinte: no termo de verificação fiscal, que eu fiz a transcrição, o contribuinte informa em suas declarações a posse de dinheiro em caixa, apesar de ter sido intimado a comprovar a disponibilidade do dinheiro informada, não fez, limitando-se a afirmar que possuía dinheiro em espécie. Novamente, ao ser intimado da planilha, através do termo de intimação 2, em resposta, ele alega que foi desconsiderado dinheiro em moeda nacional e o valor em banco que o contribuinte havia comprovado deter, registrado como caixa e bancos. Ora, são exatamente essas provas que foram tantas vezes demandadas e nunca apresentadas. Aliás, os valores em bancos foram acrescentados à planilha de acordo com os extratos que constam no processo. Já o valor em caixa, por falta de comprovação com documentação hábil, não foi aceito. A simples alegação não faz prova. No sentido recorrente, estaria equivocada a apuração sob a alegação de que inadvertidamente desconsiderada a disponibilidade financeira existente no último dia de 2003, no valor de pouco mais de 452.720, que inclusive já teria sido auditado pelas autoridades fazendárias. Omite que o montante não foi considerado justamente porque, após sucessivas intimações, não conseguiu o recorrente comprovar o que alegaram. Consabido que, para efeito de justificação da variação patrimonial, os rendimentos tributáveis e não tributáveis com tributação exclusiva deverão ser comprovados, isso significa que há necessidade de ser feito. Não, eu coloquei esse trecho está errado, gente, eu vou tirar isso aqui. A simulação apresentada, bem como os demonstrativos dos rendimentos versus evolução patrimonial, elaborados pelo recorrente, não afastam a apuração mês a mês das origens e aplicações, tampouco elidem as conclusões de que houve variação patrimonial a descoberto, conforme apurado no demonstrativo feito às folhas 408. Eu adiro, por esses motivos, as ponderações da DRJ, no sentido de que a alegação de que o saldo de disponibilidade existente em 31 não estava dentro do período abrangido é improcedente, na medida em que esse saldo não é estático e, para todos os efeitos, ingressa no período seguinte e passa a fazer parte do patrimônio que o contribuinte possuía no dia 1º de janeiro de 2004, data essa que está abrangido pela apuração que resultou o lançamento. A autoridade lançadora, em função do seu poder e dever da fiscalização, possui competência para exigir essa demonstração. Eu vou pedir para pular, e eu acho que a gente já apreciou aqui uma questão similar, que foi
Na qualidade de vogal, apreciar um caso análogo, filiei minhas ponderações lançadas pelo conselheiro Marcelo, que bem elucida as razões pelas quais os saldos remanescentes no mês de dezembro, caso não comprovados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano, sendo inaptos a justificar acréscimo patrimonial apurado no ano calendário subsequente. Ele fala, antes de mais nada, é impertinente frisar que a passagem de recursos de um ano para o outro só é admitida na hipótese de existirem provas cabais da efetiva disponibilidade do saldo em questão. Já com relação à transposição de um saldo para o outro, não ocorre o mesmo, podendo ser considerado como disponibilidade no início do exercício seguinte apenas os valores declarados, condicionando-se ainda seu aproveitamento à comprovação por parte do contribuinte da efetiva existência desses recursos. Fiz aí a transcrição com alguns destaques, sem a comprovada efetiva posse, considera-se que a mesma foi consumida, né, dentro do mesmo ano calendário. Então, por não ter logrado êxito em comprovar a origem do numerário que afastaria a apuração do acréscimo, eu estou mantendo a alegação com relação do pedido subsidiário, além, né, de ter súmula 2, não é possível, né, a alegação do cáris confiscatório esbarra na súmula 2, e também não é possível relevar, minorar a multa, porque foi aplicada conforme expressa a previsão legal. Então, também deixo de acatar o encaminhamento de negar provimento ao recurso. Tá, agora só um pouquinho, só, Ludmila. Só faço a pergunta um pouco provocativa, né, de que como é que ele poderia comprovar, né, eu estou vendo o relatório fiscal aqui, que foi intimado várias vezes a comprovar a essência do documento de espécie, né, que seria essa prova, né. Se ele apresentarem uma foto do montante de espécie e tal, né. Eu acho que ele não se desincumbiu aqui no caso adequadamente, mas... Ele chega, Ludmila, a traçar algum... ele disse de onde surgiu esse dinheiro de espécie? Foi venda? Isso que eu ia falar, porque se tivesse ainda, né, alguma narrativa de por que ele recebeu esse dinheiro, não tem. Ele está se fiando por não ter tido nenhum problema na declaração do ano anterior, que ele declara a existência desse valor, ele está tomando aquilo ali como provado eternamente que ninguém pudesse exigir nenhuma comprovação, porque em 2003 foi aceito. É só nisso que ele bate, ele não faz nenhum, recebi em espécie por causa do serviço que eu prestei, porque não tem problema, né, você receber dinheiro em espécie. E é vultuoso, né, não é pouca coisa. Porque ele bem ou mal, ele é um dirigente de empresa, né, ele também tem em tese, tem uma condição, né, digamos assim, em tese, de estar com um volume em espécie aí guardada, mas preocupante aí, no caso, me parece essa falta de qualquer justificativa, se é só estar declarado e ponto, aí complica, né, ele foi intimado a comprovar, né, várias vezes. Mas não sei se alguém tem alguma colocação, senão a gente pode passar a votação, até porque está chegando, se aproximando aqui da hora do intervalo. Mário, alguma questão? Eu já olhei o processo. Não olhei aqui também, essa questão, geralmente essa argumentação é retórica, né? Essa questão do saldo de um mês, de um ano para o outro, que vai repassando sem... eu tive caso, inclusive, que aí sim comprovado com busca e apreensão, foi feito pela Polícia Federal e foi apreendido dinheiro na casa do contribuinte. Então ali ficou claro que ele tinha realmente dinheiro em espécie, né? Que inclusive foi objeto de apreensão e depois devolvido pela Justiça Federal. Nesse caso aqui, está bem encaminhado, eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Martim, acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou o item 17. Ficou negar provimento de recurso. Eu vou pedir, então, para encerrar a gravação. Faltam 4 minutos para o meio-dia.